Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos para mais um vidinho aqui, galera. Então, galera, nesse vídeo agora vamos se aprofundar mais um pouco sobre a gravadora laser, né? Eu vejo muito comentário aqui no canal, o pessoal falando da gravadora laser. Uns falando sobre a manutenção dela, que é uma máquina que a manutenção é muito caro. Galera, como eu falei em vídeo anterior, galera, essa máquina dá o prego, geralmente a gente tem que consertar ela, galera. Não é depender da manutenção dos outros, de técnico, porque você não vai encontrar um técnico fácil, especializado nessas máquinas. Então a gente tem que botar a mão na massa, como eu falei para você em vídeo anterior. Uma placa dessa, a placa dela, você vai optar por comprar ela entre R$ 100 ou então por 1.200, 1.200 reais, vai depender de você, da sua pesquisa que você fizer e da sua vontade de comprar. Por exemplo, eu comprei a minha, foi R$ 93, mas tinha vendedor vendendo ela por R$ 1.200. Então quer dizer que basicamente não compensa você fazer a manutenção, pagar para uma pessoa fazer a manutenção de uma máquina dessa. Imagina se você botar uma pessoa fazer a manutenção dele, se ele cobrar 1.200 numa placa dessa, né? Você não tá ferrado? Então, galera, isso aí é coisa que a gente mesmo tem que fazer, a manutenção dela. A tecnologia dessa máquina é só aqui, é a placa e o laser. É só isso aqui mesmo, a tecnologia dela é essa. Se dá problema na placa, você colocou uma placa nova, tchau, acabou o problema. Se o laser peteco, o laser queimou, você colocou um laser novo, pronto, também acabou o problema também. Se os motorzinhos dá problema nos motorzinhos, se o motorzinho dá o problema, também o motor também é barato. Você vai encontrar ele entre 30 e pouco reais, R$ 38, R$ 40. Também tem vendedor que vende ele até de 200, R$ 300. Isso vai depender da busca que você fizer, né? Vai depender da busca que você fizer. E nas plataformas de venda você vai fazer a busca. Eu encontrei esse motorzinho, ele até de R$ 40. E encontrei ele, vendedor vendendo ele até de 290, R$ 300. Então quer dizer, né, que vai depender da sabedoria do vendedor. Ou seja, um vendedor ele compra uma placa dessa por R$ 90 e vende por 1.000. Aí quer dizer, né, que você, a pessoa que compra é quem, né, perdeu o dinheiro. Porque você imagina, o cara comprar uma plaquinha dessa aqui de R$ 90, né, comprar uma plaquinha dessa de R$ 90 e botar para vender em outra plataforma por 1.000, né, ganhar R$ 900 em cima. Tá falando de R$ 900, galera, não tá falando de R$ 90 em cima ou de R$ 9, R$ 900 em cima. Quer dizer que os caras vender duas placas no mês, fez a diária do mês todinho de boa, pode ficar o resto do mês todo dormindo. Então, galera, não compensa você levar uma máquina dessa para manutenção, e sim você mesmo fazer a manutenção dela em casa, né? Dá um problema desse, você compra uma placa. Se você suspeitar que é a placa, coloca uma placa nova que é R$ 90, R$ 100. Como eu tô falando, depende de onde você vai fazer a pesquisa. O laser é em torno de 280, R$ 300. Também vai ter canto que você vai encontrar ele até de 600, R$ 700. O motorzinho é em 40, R$ 38, R$ 40, R$ 50. Também você vai encontrar ele até de 280, R$ 300. Isso vai depender de onde você vai fazer a busca. E em si próprio a máquina, o mecanismo da máquina é esse mesmo. É os motorzinhos, são três motores. É um aqui, o outro no outro lado. E o de cima aqui. O laser e a placa que está aqui dentro. A placa mãe que está aqui dentro. Só isso, galera. A tecnologia da máquina é só essa. Os pneuzinhos, que basicamente esse pneuzinho não vai danificar a face. Eles são os pneuzinhos bem resistentes, material bem resistente. As correias do lado também, se você não forçar ela também não vai danificar fácil também. Essas correias. Isso aqui, galera, todos esses acessórios você encontra. Todas as peças dessa máquina você encontra para venda. Em peça mesmo, né? Se é a máquina completa. As correias do lado você encontra. Se você procurar a correia dentária, as correias dentárias da máquina, na gravadora laser, você vai encontrar, eles vendendo ela por metro. Você vai encontrar ela em vários tamanhos. É o kit, as duas. Se você procurar a rodinha da gravadora laser, você também vai encontrar também. Se você procurar o motor de cima do carrinho, do laser, você vai encontrar. Se você procurar os motores de baixo, do varão principal, você vai encontrar também. Vai depender da busca que você vai fazer. Então, galera, compensa mais você mesmo arrumar a sua máquina. E também, né, a gravadora laser não é uma máquina de brincadeira, não é uma máquina para você comprar a modo de achar que é uma brincadeira, não, galera. Isso aqui é uma coisa de cuidado. Você tem que usar os óculos na hora que estiver fazendo a gravação. Tem que usar o óculos que vem apropriado para ela, porque isso aqui danifica a vista da gente mesmo. Então a máquina, para você adquirir a máquina, você tem que ter certeza que você está querendo, para que você está querendo. A gravadora laser não é uma máquina de brincadeira não, ela é uma máquina de trabalho e uma máquina séria, uma máquina pode causar dano sério na saúde da gente. Então é uma máquina que você tem que ter certeza para que você está comprando e de preferência você se aprofundar sobre a manutenção dela, para você ter o conhecimento e não ficar dependendo dos outros. Porque basicamente você não vai encontrar um mecânico na sua cidade
para mexer nisso aqui. Um mecânico ou técnico, você não vai encontrar na sua cidade para mexer nisso aqui. Né? Ao menos que você vá num canto que seja especializado de venda dela, que monte elas, que o cara importe, né, 100, 200 peças, ou 30 ou 40, sei lá quanto seja, ele monte. Aí sim ele vai saber fazer a manutenção dela. Mas sem dúvida nenhuma, quando ele, se você for uma placa dessa, se for substituir uma placa dessa, ele vai querer cobrar o preço quase de uma máquina nova. Isso aí não tem pra onde. Então compensa muito mais você ser curioso. Se você está querendo adquirir uma máquina dessa, você ser curioso, você mesmo arrumar ela. Quando der algum probleminha, você mesmo arrumar, de que você depender dos outros. Por exemplo, a minha mesma eu mesmo arrumei. Eu mesmo troquei a placa dela. Tá aqui a prova aqui. Eu mostrei no vídeo, nos vídeos que eu fiz a troca da placa. Eu mostrei a placa nova. Eu mesmo foi eu que montei. Aí a máquina boa, show de bola mesmo. Foi o ano passado que eu montei, até hoje não deu problema nenhum. Agora vem assim, vem a dúvida, né? Você quer uma máquina dessa mesmo pra quê? Pra que é que você quer a máquina? É pra você fazer gravação em couro? É pra você fazer etiqueta de roupa que nem eu faço? Isso aqui você consegue fazer diversos tipos de coisa com ela, tipo carteira, colocar dinheiro, você consegue fazer gravação do seu logo nela, em carteira, colocar dinheiro, em bainha de faca, você consegue fazer a gravação na bainha, em cabo de faca, mesmo se for cabo de pau, você consegue fazer a gravação. E por aí vai, muitos tipos de coisa. Em capinha de celular você consegue fazer gravação, que basicamente eu acho que não vai ter nem comércio para isso aí, não vai ter nem renda para isso aí, mas você consegue gravar assim. Foi material plástico, se não for transparente, lembrando, material transparente ela não faz gravação. Tem que ser material de cores escuras, tipo preto, azul, amarelo, tom escuro. Transparente ela não faz gravação em transparente, tipo vidro, arquílico, quando você não vai conseguir fazer gravação nele. Porque ela atravessa esse material e vai fazer a gravação no material que tiver embaixo. Então, ferro, o pessoal fala que ela faz gravação em ferro. Isso aí nós vamos ver ainda, tirar a dúvida no próximo vídeo. Se ela faz gravação em ferro mesmo ou não. Então, galera, a máquina em si própria ela é muito boa. Mas você tem que ter a noção de que para que você vai querer trabalhar com ela. Antes de adquirir, eu aconselho você, antes de adquirir a máquina, estudar para que você vai adquirir a máquina. Se você vai querer, se ela tem serventia daquilo ali, que você vai fazer mesmo. E porque você vai ter problemas com ela de manutenção. Então você tem que ser uma pessoa curiosa, seja homem, seja mulher, tem que ser uma pessoa curiosa que busque conhecimento de quando precisar fazer alguma manutenção nela, você mesmo fizer, não depender dos outros. Porque se for depender de manutenção de técnico, na sua cidade você não vai encontrar fácil, principalmente em cidade pequena. E em cidade grande se você encontrar, mas com certeza uma peça que ele vai querer colocar é o valor da máquina nova. Então, compensa muito você comprar uma peça dessa aqui na internet por R$100, R$90, R$100, você mesmo colocar, resolver o problema. Ou então você gastar 900 ou R$1.000, mandar uma outra pessoa colocar e você ficar no prejuízo. Então fica a dica aí pra você, mais uma dica aí pra você da gravadora laser. Tem muita gente aqui no canal aqui que escreve muito comentário sobre a máquina. E mais, eu vejo que é mais comentário negativo. Problema que eles tiveram com a máquina. Porque muita gente, galera, a maior parte das pessoas, né, eles saem comprando as coisas sem nem estudar direito, né? É tipo uma máquina dessa, tipo uma máquina dessa aqui de estampa, de camiseta. Quantas pessoas não caiu na cilada da máquina de estampar camiseta, achando que seria só comprar a máquina, sair estampando mesmo de camiseta e ganhar dinheiro, que nem o pessoal prometia. Então, a gente tem que estudar primeiro, pesquisar primeiro sobre aquilo, se é aquilo mesmo que eles estão falando, porque por trás disso aqui tem uma grande mentira, por trás dessa maquininha aqui. A mesma coisa é por trás dessa aqui, tem muita mentira dela mesmo, muita comercial que é propaganda enganosa, que você vai ver no dia a dia. Eu mesmo já vi muito comercial propaganda enganosa dessa maquininha aqui. Mas no meu entendimento, para o que eu comprei, serve muito bem. O que eu comprei foi justamente para isso mesmo. Eu tinha certeza que ela não era tanto que nem o pessoal falava, mas assim, pro meu trabalho dia a dia serve muito bem. Para minhas coisas, minhas demandas, que é uma demanda que nem essa aqui, ó. Tá vendo? Serve muito bem, tanto para fazer a gravação, tanto para fazer o corte. Fazer o corte de uma peça dessa aqui. Tá vendo? Serve muito bem mesmo, com ótima qualidade mesmo. Não é nem de boa, é de ótima qualidade mesmo, corte fininho, não fica pegando no corpo nem nada, e com durabilidade. Então, galera, dependendo do que você vai querer, a máquina tem muita serventia. Também dependendo do que você vai querer também, pode ser que ela não sirva, e você compre e acabe deixando ficar a desejar, né? E desgostando, na verdade, desgostando e quebrando cabeça. Então, sobre a manutenção dela, o mais indicado é a gente mesmo fazer. Tipo a minha, se a minha der um problema no motor, com certeza, sem dúvida, eu mesmo vou comprar um motor dela. Por exemplo, se der um problema no motor desse, eu já compro os dois. Já compro os dois, modo de evitar. A placa é dela, a hora que der problema eu compro outra placa de novo. Coloco outra placa, sem dúvida nenhuma. Se der problema no laser, que você vai dar problema no laser,
coloco um laser novo. Se der problema no motor de cima, eu coloco o motor de cima novo. E assim vai, galera. Eu mesmo vou fazendo. Se arrebentar uma correia dessa aqui, eu compro a correia e coloco. Não depende de ninguém, mas fazer essas coisas pra mim. Esse é o ideal para quem quer adquirir uma máquina dessa ou qualquer outra máquina. É a gente mesmo aprender a fazer manutenção. Não depender dos outros. Né? Imagina você comprar uma impressora dessa e não saber colocar a tinta nela. Depender de uma pessoa para você vir colocar a tinta. Você comprar uma máquina dessa e você não tem o conhecimento do computador. Não adianta, galera. Você tem que conhecer a máquina, tem que ter conhecimento do computador. Né? Então, tudo é conjugado. Máquina e computador são conjugados. Você tem que ter a noção dela. A impressora e o computador você também tem que ter conhecimento. Você tem que conhecer a impressora, tem que conhecer o computador e os programas indicados para você trabalhar com ela. Não adianta você ter a máquina, não adianta você ter a impressora, você ter o computador e você não saber mexer com algum software, tipo o Photoshop, tipo o Corel, ou qualquer outro programa mais básico mesmo, que existe muito programa básico, mas você tem que conhecer alguns, né, para que você possa fazer edição de foto. Tipo, você vai fazer uma estampa numa camiseta, você tem que saber os programas indicados, quais são os programas, e você fazer edição. Então, a mesma coisa é ali, você tem que saber qual é o material indicado para ela, que você vai trabalhar com ela. Aqui, a máquina de estampa do mesmo jeito. Você tem que saber qual é o material indicado que você vai trabalhar com ela. E na moral mesmo, a gravadora laser, né, fazer um trabalho desse aqui é um trabalho que é muito, né, muito de alta qualidade mesmo. Imagina eu fazer isso aqui antigamente com ferro de eletrônica. E ficava muita coisa a desejar. E com ela não, com ela só como fica aí 100% aí, ó. Tá vendo? Olha só, vê que tá furado a resta lá do outro lado, lá na parede lá. Não dá pra pegar com esse laco aqui, mas você vê que tá furado de um lado da outra. Não é propaganda enganosa. Tá vendo? Aqui a outra. Tá vendo? Essa aqui tá furada lá da outra, só que ela já tá com a folha de papel por trás já. Que quando eu faço, eu coloco a folha de papel. Que é pra quando colocar o extrato não cair. Mas é de alta qualidade mesmo. Então, galera, a gente tem que ter a noção mais ou menos para quem a gente vai querer adquirir a máquina. A mesma coisa é a impressora. Você vai comprar a impressora Epson. Você tem que ter a noção de para que você vai querer aquela impressora. Se é uma impressora só para tirar xerox, não é uma impressora indicada a Epson. Porque ela é uma impressora que é modo feita para trabalhar semanalmente. Não é impressora de você fazer uma impressão nela hoje, passar 2, 3 meses com ela parado. Uma dessa aqui, ó, dessa aí branca que você está vendo aí, essa aqui ela pode passar ano parado. Você pode fazer a impressão nela hoje e ela pode passar 1 ano, 2 anos parado, que ela é de tone. A recarga de tinta dessa impressora aqui, diferente dessa ali, ela é com tone. Tá vendo? Isso aqui é o tone de tinta dela. E o tone de tinta aqui é o que? Isso aqui é a tinta em pó, né? Não é líquido, a tinta que está aqui dentro é um pó. Então ela é queimada no laser. A máquina aqui ela tem um sistema também de laser que queima o tone e faz a impressão. Então essa máquina aqui, essa impressora aqui, ela pode passar uns anos parado, não tem problema. Ela não vai danificar nada. Já uma impressora que nem essa aqui, não. Ela é modo de você trabalhar com ela semanalmente. Então, galera, fica a dica aí pra você aí. Espero que o vídeo aí tenha ajudado mais um pouco aí na dúvida aí das pessoas sobre a gravadora laser. Em si própria é uma gravadora muito boa, mas assim, você vê muita propaganda também enganosa sobre ela também, muita propaganda mesmo. E não sai comprando as coisas sem você estudar primeiro, galera. Vai comprar uma máquina dessa, você estuda se ela tá dentro do que você tá querendo, para que você vai querer. Se você vai comprar uma máquina dessa aqui, de estampar camiseta, estuda se tá dentro do que você vai querer. Antes de comprar a máquina, estuda qual são os materiais que ela trabalha, qual é as tintas indicadas, qual é a impressora indicada, qual é o tecido indicado. Então tudo isso aí tem uma série de coisas pelo meio que a gente fica perdido. O canal de Tudo Um Pouco aqui ele é para isso, para ajudar vocês, para guiar aquelas pessoas que tenham dúvida. Mas né, nem sempre as pessoas conseguem encontrar o meu trabalho na internet, não é isso? Então você vai ver muitos vídeos mentirosos, muita gente prometendo muitas coisas que não é. Aqui não, aqui eu não prometo nada porque aqui eu não faço vender. Aqui eu não estou vendendo uma máquina dessa para você. Não adianta ficar, então não adianta eu inventar mentira sobre ela, porque eu não estou vendendo. Eu estou falando a real dela, a experiência que eu tenho com ela. Uma impressora dessa aqui, eu falo a experiência que eu tenho com ela. Uma máquina dessa aqui, eu falo a experiência que eu tenho com ela. E por aí vai, galera. Então fica aí um abração para todos aí, até o próximo vídeo. Obrigado a você que é inscrito aí no canal, obrigado a você que acompanha meu trabalho aí. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau.